Fala, Vaz, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou indo para o meu intervalo do meu trabalho. E o que eu vou fazer agora? Vou estudar. Peguei aquele cafezinho para poder comer com pão, aquele modelo. E agora eu vou para uma salinha específica e eu quero trocar uma ideia com vocês. Uma ideia acerca do insight que eu tive de um dos livros que eu estou lendo. Eu achei muito importante e acredito que vai agregar também na vida de vocês que vão assistir esse vídeo. Segura aí que eu já volto. Aqui no estacionamento da empresa. Pega a visão. Laboratório. E vamos lá. E chegando as rotas aqui agora, velho. Fala comigo, rapaziada. Dá um salve, dá um salve. Só na boa? Gravando vídeo no meu canal do YouTube. Aí, que da hora. E aí, Daniel? Só na boa? Não? E aí, seu amigo? Irmão, Só na boa? Sossegado? Tranquilidade, na paz, tá ligado? Aquele jeito. Isso aí, rapaziada. Então, gravar um. Isso aí, os motoristas trazem rota pra nós. Ué, é como... Ó, ele entrega por aqui, ó. Bem de boa. Tá ligado, magnata. Você é doido. É doido, rapaz. Só de boa. E aí, pessoal, entra nessa salinha aqui, ó. E aí, vou estudar, né, papai? Valeu, Alan. Tamo junto. Dá um salve aí, dá um salve aí. Aí. E essa aqui é a sala onde eu fico no meu intervalo. Então, pessoal, a ideia que eu quero trocar com vocês é acerca de uma reflexão que eu tive lendo o livro Em Busca do Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Agora eu vou comer um pãozinho melhor da região de Curitiba. Também vendo pão, minha cunhada faz e eu vendo e ganho uma porcentagem. Capitalismo é assim que funciona. E todas as vezes eu venho para o meu trabalho, chega a hora do meu intervalo, eu entro nessa sala. Antes eu ficava no refeitório, tinha muito barulho, já expliquei isso para vocês. E eu decidi passar a usar essa sala aqui. Então eu venho para essa sala, sento nessa cadeira e começo a ler. É incrível como no meio de todo esse silêncio você consegue absorver o conteúdo de uma maneira extraordinária. E eu quero trazer uma reflexão para vocês acerca do livro Em Busca do Sentido da Vida. Eu cheguei mais da metade dele. E ele conta um relato que eu estava lendo no dia de ontem. E eu fiquei impactado pela leitura. E eu quero compartilhar junto com vocês para nós podermos trocar essa ideia. Imagina a seguinte situação. Você está num campo de concentração, depois de um dia exausto de trabalho, e tem um conhecido seu no meio do campo de concentração, em meio a 2.500 pessoas em um barracão. Esse cara, ele tá esvairado de fome e ele vai até a despensa do barracão e pega algumas batatas. Quando ele tá pegando essas batatas, ele é pego no flagra e essa notícia de que tinha alguém furtando comida no barracão chegou até os guardas da SS, na superintendência da administração do barracão. E só tinha duas opções. Ou os detentos identificavam quem era esse camarada e entregava ele para poder ele ser desvivido, ou todos eles passariam o dia inteiro de jejum. O que significava um sofrimento maior do que aquilo que eles já estavam sofrendo. Por quê? Durante o dia eles só recebiam praticamente uma fatia de pão dessa. E eles tinham duas opções. Ou eles guardavam essa fatia de pão para ir comendo aos poucos, ou eles comiam de uma vez para aliviar a fome e conseguir se manter de pé até a hora do almoço, que era servido uma sopa rala para cada um deles, uma sopa de ervilha. E no meio daqueles 2.500 pessoas, esses homens identificaram aquele ladrão, aquele homem que estava roubando, porque ele estava com fome, e tomaram a decisão de que não iriam entregar
iriam ficar todos eles um dia inteiro de jejum. E imagine, os camaradas só pele e osso. Um frio que o vento batia e cortava. Não tinha praticamente nada de aquecedor, porque eles estavam ali como indigentes. Todos eles pretos, judeus, pessoas mestiças, homossexuais, pastores, líderes de diversas religiões, todos eles. Dentro desse campo de concentração, extremamente debilitados. E de repente todos eles tomam essa decisão. Quando eles tomam essa decisão, passa-se o dia e o Viktor Frankl, ele argumenta que qualquer coisa era um motivo de irritação porque os nervos deles estavam à flor da pele. E ele disse que quando passou o dia inteiro, todos eles em jejum, extremamente estressado e ao mesmo tempo debilitado, entra a figura do administrador desse barracão, um supervisor do campo de concentração, e de repente todos eles estão dentro desse barracão, já é à noite. Esse chefe do barracão pega um lençol, começa a cobrir todos eles para tentar aquecer, porque praticamente o frio era intenso e não tinha muito com que se aquecer. No meio em que ele está cobrindo todos esses detentos, ele começa a falar algumas palavras de motivação. E Viktor Frankl está escutando atentamente, e volta e meia ele falava que escutava um gemido de dor, de sussurro, um gemido de agonia, e de repente ele fala que acabou a luz. Mano, imagine. Você numa situação de campo de concentração, um frio terrível, principalmente à noite, você tentando dormir, todo mundo um grudado no outro, e de repente falta energia. Quando falta energia, o chefe do barracão, ele não para de discursar. Pelo contrário, ele, entendendo a importância das palavras, ele chama e dá uma oportunidade justamente para o Viktor Frankl discutir algumas palavras para poder motivar a galera. Porque ele também era auxiliar de um médico no barracão e cuidava dos doentes de tifo. E de repente, Viktor Frankl, ele, surpreso com aquele convite, no meio de todo aquele breu, ele fala: eu não poderia perder essa oportunidade. Embora eu tivesse com dor, embora eu tivesse cansado, embora eu tivesse literalmente sem forças, mas eu juntei tudo que me restava no meu esqueleto de pele e osso ambulante e me dirigi até aquele posto, e as palavras que ele falou foi o que me fez querer gravar esse vídeo, porque foi muito profundo. Ele faz um paralelo entre a importância de você ter memórias, a importância de você viver e cultivar o que você está tendo de experiência hoje, porque isso vai se tornar em memória, vai se tornar em passado, e o passado é importante. E ele faz um paralelo também com o sofrimento. E eu quero que vocês escutem o que eu vou ler, porque eu acredito que isso vai abrir um paradigma na mente de vocês e vai fazer nós refletirmos juntos e subir para outro patamar. Nem sempre o sofrimento ele é uma coisa ruim. Em uma das frases, o Viktor Frankl ele fala o seguinte, que a vida ela nos convida a sermos participantes em meio ao sofrimento. Existem pessoas que vieram ao mundo de fato para cumprir o chamado delas no meio do sofrimento. E mesmo assim essas pessoas elas já acham um propósito e elas conseguem dar um exemplo de superação em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento. E quando eu comecei a ler isso, realmente me fez parar e pensar e refletir acerca de que, na sociedade em que nós estamos vivendo hoje, vende-se a ideia de que você não precisa sofrer, você não tem que sofrer. E quando a gente vê que a sociedade nossa vende-se a ideia da felicidade através de cápsula de comprimido, vende-se a ideia de que você não precisa passar por sofrimento, a gente vê que isso já é um fim de um ciclo geracional, onde é um dos efeitos colaterais da autodestruição da nossa sociedade. Porque é no sofrimento em que o ser humano ele vai forjando o seu caráter. É na dor que o ser humano ele aprende a se movimentar. Pode ver, todas as vezes, não precisa ser cara referência não, todas as vezes que você olha para a vida de um camarada em que ele está iniciando a vida agora, e de repente você olha anos depois e ele chegou em algum lugar, chegou um momento crucial em que ele estava no fundo do poço. E justamente por ele estar no fundo do poço, ele não sabia o que fazer, do nada acontece um alinhamento dos astros, acontece um alinhamento do cosmos. Eu como cristão acredito que Deus ele traz essa providência e ele tira o cara desse fundo do poço, porque realmente, quando você está dentro do fundo do poço, não tem para onde você ir mais.
É só pra cima. E pra você ir pra cima, que é a saída, só se jogarem uma corda pra você. Porque dependendo do poço, não tem como você escalar. Entendeu? Então, ele fala acerca também da importância do exemplo. Ele fala, palavras convencem, mas o exemplo, de fato, ele arrasta a multidão. E ele fala também nesse livro que era de suma importância ter a figura de alguém que representasse, através das suas palavras e das suas ações, superação. Ou seja, um camarada que fosse um porto seguro inabalável. Esse cara, ele conseguia contagiar os demais. E aqui ele vai falar essas palavras que me fez refletir em um nível absurdo. Preste bem atenção. Ele fala o seguinte: então, eu fui até aquele posto e iniciei por dizer que, olhando objetivamente, o futuro só poderia parecer desesperador. Admiti que cada um de nós podia calcular para si mesmo como eram mínimas as chances de sobrevivência. Mesmo assim, estimei em 5% minhas chances de sobreviver, porque no campo em que ele estava ainda não tinha se alastrado completamente a doença de tifo exantemático. E ele fala, e disse isso a eles, a minha chance de sobreviver é aproximadamente de 5%. E lhes disse também que, no que dependesse de mim, não perderia a esperança, nem desistiria de lutar, pois ninguém conhece o futuro. Um camarada, só pele e osso, no meio de um breu, 2.500 pessoas, um prisioneiro-chefe convida literalmente ele para falar algumas palavras de ânimo, porque ele entendia da importância das palavras, e também ele fala no livro que todas as vezes que alguém falava, para mim a vida já não faz mais sentido, esse cara, ele ia entregar os pontos e iria partir para a eternidade. E como eles tinham uma autorresponsabilidade de preservar a vida de cada um que estavam ali, ou seja, os presos cuidavam uns dos outros, eles sabiam da importância das palavras para fazer com que o camarada ele não colocasse na cabeça dele a ideia de ou atentar contra si mesmo, ou ele, quando ele estivesse doente, ele não mantesse o pensamento de combater aquela enfermidade. Nesse relato a gente vê que hoje existem vários estudos que mostram que quando você recebe o diagnóstico de uma doença, principalmente como o câncer, é de suma importância no tratamento, se ele vai ser efetivo ou não, como o paciente receberá essa notícia. É por isso que exige-se uma preparação do médico para que ele possa comunicar da maneira correta sem causar um dano negativo no paciente. Então ele transmite de uma forma para fazer com que o paciente absorva aquela informação, mas ele consiga não enxergar o problema, mas ele consiga enxergar que ele é capaz de resistir e lutar com todas as forças dele e superar aquele desafio em meio àquele sofrimento. Agora, e até a própria biologia explica isso, quando você recebe uma notícia ruim e você não consegue enxergar perspectiva de futuro, não consegue enxergar solução, você sente o peso daquela notícia. E principalmente no combate a uma doença, o teu corpo ele já tranca todas as possibilidades de combatimento daquela enfermidade. É por isso que existe também várias linhas e explicações acerca do poder do pensamento positivo, acerca de que nós recebemos frequência no nosso corpo, uma série de estudos que mostram isso. E no caso do Vitor Frankl aqui foi de suma importância porque o líder daquele barracão sabia disso, convidou ele começa falando essas palavras e ele fala o seguinte: nenhuma pessoa sabe o que lhe ocorrerá no período de 1 hora. Não podíamos esperar novidades militares sensacionais para o dia seguinte, e ninguém melhor que nós, com longa experiência de campo de concentração para saber. Mas muitas vezes surge, de repente, uma grande chance, no mínimo para um de nós, ser destacado para um rodízio de um transporte destinado a um comando especial com condições de trabalho excepcionalmente favoráveis. Ele fala, de vez em quando isso ocorria e era literalmente você se sentir como se fosse no paraíso porque você iria para um local de menos sofrimento. E ele fala, mas não falei somente do futuro e da penumbra em que felizmente estava envolto. Nem fiquei apenas no presente com todo o sofrimento. Falei também do passado, com todas as suas alegrias e da luz que ele ainda lançava para dentro das trevas dos nossos dias. Citei o poeta que diz, aquilo que viveste
nenhum poder do mundo tirará. Aquilo que realizamos na plenitude da nossa vida passada, na abundância de suas experiências, essa riqueza interior, nada, nem ninguém podem nos tirar. Mas não só o que vivenciamos, também aquilo que fizemos, aquilo que de grandioso pensamos e o que padecemos, tudo isso salvamos para a realidade de uma vez por todas. Essas experiências podem pertencer ao nosso passado. Justamente no passado, elas ficam asseguradas para toda a eternidade, pois o passado também é uma dimensão do ser, quem sabe a mais segura. E nesse ponto aqui, nós podemos tirar uma lição de extrema importância. E que lição é essa? É que nós temos que colecionar memórias, nós temos que colecionar momentos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Imagine, esse autor, Viktor Frankl, era psicólogo. Tinha músicos, violinistas, violoncelistas, tinha doutores, tinha professores, tinham banqueiros. Tinham homens de alta classe da sociedade, mas também tinha pessoas que não tinham poder aquisitivo quase algum. E todos eles, naquele exato momento, estavam no mesmo cenário. Pele e osso, frio extremo, a maioria dedo necrosado, barracão sem energia e simplesmente alguns deles gemendo e o autor discursando através de uma oportunidade que ele recebeu. E mesmo assim, ele fala da importância de que é de suma importância nós termos e colecionarmos memória. Quantas pessoas você conhece que passa a vida inteira trabalhando, juntando dinheiro, deixando de sair com a família, deixando de cultivar a família para somente trabalhar, ou às vezes para executar uma habilidade a qual ele tem uma certa vocação? Quando nós pegamos a palavra de Deus fala que a única instituição que Jesus, que o próprio Deus deixou na terra foi a família. E mais para frente, nos evangelhos, vai falar que aquele que não cuida da sua família, esse ele negou a fé e é pior que um infiel. Então, ou seja, quando nós estamos com a nossa família, quando nós fazemos coisa com a nossa família, quando nós viajamos, quando nós passeamos, quando a gente vai para um local para poder passar um dia exclusivo com a nossa família, com o nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nossos filhos, nós estamos criando memória, tanto para aquela criança, para aquele ser, para aquele indivíduo, e tanto para nós mesmos. E principalmente no combate a uma enfermidade, ou num campo de concentração, ou numa adversidade da vida. Quantas pessoas não estão mais em um campo de concentração físico, mas elas estão em um campo de concentração mental? Elas estão em um campo de concentração chamado leito de hospital. Elas estão em um campo de concentração lutando contra uma enfermidade chamada câncer. Elas estão em um campo de concentração, em um campo chamado depressão profunda, dentro de um quarto, e não conseguem sair. Ou até mesmo quantas pessoas estão em uma prisão, que simboliza também um campo de concentração. E a importância de você ter boas memórias, de você se lembrar das coisas boas que você fez, e não só se lembrar das coisas boas que você fez, mas também do que você pensou na hora. Porque quando o tempo passar, a velhice chegar e na mesa de um hospital, na cama de um hospital, o nosso corpo chegar e o tempo parecer que parou para nós, a única coisa que vai restar, de fato, será as lembranças. Porque não existe garantia que nossos filhos vão estar do nosso lado, que nossos pais estarão aqui, porque a maioria das vezes eles já partiram para a eternidade, que muitas das vezes a nossa esposa vai estar aqui, porque às vezes ela pode partir para a eternidade, às vezes você pode ser um cara separado, entende? Às vezes por circunstância do trabalho, permite com que as pessoas que estejam do nosso lado não conseguirão naquele momento estar ali. Então, quanto mais memória, quanto mais lembrança você tiver, mais isso vai internalizando dentro de você e vai fazendo, é uma espécie de uma reserva. É uma espécie de uma reserva que o teu corpo ele vai criando, que quando chega o dia da adversidade, que você não pode mais se locomover fisicamente, o teu ser, a tua mente, é como se fosse que ela é convidada a sair dessa limitação e passear em meio às tuas memórias. Então, quantas das vezes a gente negligencia comer na mesa com os nossos pais,
com os nossos amigos, a gente negligencia fazer uma viagem com os conhecidos. Cara, eu falo pra vocês, eu amo viajar, mano. Eu amo viajar, eu gosto muito de viajar. Eu gosto de quando eu vou fazer uma viagem, visitar pessoas que eu nunca visitei na minha vida. Ah, Miquel, pra fazer o quê? Mano, eu gosto de fazer oração pela galera, velho. Pode parecer meio estranho, mas eu amo. Eu venho de uma família pentecostal, cristão pentecostal, e eles têm muito esse hábito. E sempre que a gente viaja, às vezes é para lazer e às vezes é para ir para casa de amigos, e na casa desses amigos a gente sempre faz a pergunta: será que não tem ninguém aqui precisando de oração, de um auxílio, para que a gente possa sentar e conversar e tocar um violão e fazer uma oração pro cara? Mano, eu falo para vocês, existe uma realidade espiritual que algumas pessoas vivem e que é literalmente transcendental. E quando você chega na casa dessas pessoas e você faz uma simples oração, mano, eu não tô falando, você não pede dinheiro, você não existe isso. Tem comunidades em que você faz tudo de graça. Eu faço parte de uma comunidade e eu não tô falando de placa de igreja. A igreja de Cristo em si, a igreja invisível de Cristo em si, ela faz o trabalho voluntariado, ok? Então, você tem o prazer de ir na casa de alguém, entrar na casa daquela pessoa e de repente, eu já vivi várias experiências dessa, tem alguém em cima de uma cama e é um jovem de 19, 20 anos e que sofreu algum acidente e a vida o colocou naquela situação. E o cara não fala, os pais novos, bem trajados, mas cansados de tanto sofrimento, porque a vida convidou aquele jovem, que é filho deles, a passar por esse sofrimento. E alguns podem tentar jogar a culpa em Deus e fazer uma série de malabarismo, mas dentro desse próprio livro aqui, ele traz à tona essas questões e ele fala que tem coisas que estão além das nossas capacidades de compreensão e que muitas das vezes quando a gente afirmamos algo, nós não somos donos da razão, pessoal. Nós não temos conhecimento e sabedoria necessária para poder ter explicações para tudo o que acontece. Tem coisa que não tem explicação. Então quando você entra dentro de uma casa dessa, a única coisa que você pode falar para aquelas pessoas é de fato, pode parecer que não, mas uma palavra para elas não entregarem os pontos, mano. A única coisa que você pode falar para aquele jovem ali é para ele, de alguma forma, ele tá te escutando, mas parece que ele não demonstra sinal que está escutando você falar, mas em algum lugar ele está reagindo. É você falar algumas palavras para aquele jovem e você acreditar que através daquelas palavras alguma coisa vai acontecer no corpo dele e existe a possibilidade dele se recuperar e sair daquele quadro através de o que nós chamamos de milagre, e isso acontece, não todas as vezes, mas tem vezes que acontece. Ou, de alguma forma, aquelas palavras consolar ele e ajudar ele a continuar sobrevivendo. E isso é também uma forma de consolar os pais em meio a todo aquele sofrimento, velho. Então, existe comunidades que você tem essa experiência. E todas as vezes que eu leio um livro desse, eu começo a viajar porque é muito costumeiro acontecer comigo de às vezes ir em um local que tem pessoas que estão, devido à idade avançada ou alguma enfermidade, partindo dessa para melhor. E aí, muitas pessoas elas perguntam qual que é o sentido da vida. E por isso que eu escolhi esse livro aqui. Perguntam por que de tanto sofrimento. Às vezes você vai na casa de pessoas e, mano, tem lá 5 crianças, e eu já passei por essa realidade, tá? Tem lá 5 crianças e não tem o que comer, mano. Entendeu? Já parou pra pensar nisso? Então, tipo, enquanto a gente come um pão e toma café aqui, tem gente tomando só água. Quando tem água, dorme pra poder aliviar a dor que tá sentindo da fome, velho. E aí um camarada desse no campo de concentração, ele tá discursando e ele continua dizendo, finalizando, disse que a vida está repleta de oportunidades para dotá-la de sentido. Ou seja, no meio do sofrimento, você tem que buscar um sentido para aquela sua situação. Os meus companheiros mal se mexiam, estirados pelo chão. Vez ou outra, ouvia-se um suspiro doloroso. Dei a entender que a vida humana tem sentido, sempre e em todas as circunstâncias, e que esse infinito significado da existência também abrange o sofrimento, morte e aflição. Pedi àqueles pobres coitados que há tempo me escutavam na escuridão total do barracão, que olhassem de frente para a situação em que estávamos, por mais difícil que ela fosse, e não desesperançassem, mas recobrassem o ânimo, cientes de que,
mesmo perdida a nossa luta, nossos esforços não perderiam seu sentido e dignidade. Mano, uma das coisas que eu tenho percebido, e principalmente isso passa muito em filme, na época de soldados medievais, na época que tinha essas questões de guerreiro, quando o cara, e principalmente o cara que ele tem a personalidade do guerreiro, vibrador, policial, soldado, esse cara, ele faz um pacto com a morte, mano. Esse cara, ele tem consciência de que a qualquer momento ele pode morrer. E ele tem essa consciência de que a qualquer momento ele pode morrer, mas ele quer ter uma morte digna, velho. E aquilo faz sentido pra ele de tal maneira que ele vibra até o último momento da vida dele, e ele vibra para que ele tenha uma morte que tenha um significado. Ou seja, ele se sacrificou para poder salvar um inocente. Ele se sacrificou, mas ele deixou um exemplo de legado e de lealdade. Quando o cara, ele tá justamente na sinuca de bico, e ele sabe que ele não vai sair daquela situação, ele fala que a minha morte tenha um significado. Tem morte que você fala assim, caramba, mano, o cara morreu disso aí, caramba, que significado, que loucura, velho, doideira, entendeu? Então, quando você morre, mas a tua morte teve um significado porque você deixou um legado, a tua vida teve sentido, é como se fosse que você parte para a eternidade com o teu senso de dever cumprido, velho. A gente observa soldados, policiais, os caras têm muito disso aí. Os caras sabem que todas as vezes que eles saem de casa, existe a possibilidade real deles não voltar. E mesmo assim eles saem de casa. E quando chega na situação em que eles sabem que não vão voltar, ele fala que eu morra com dignidade. E é isso que ele fala aqui. Ele fala, não entreguem o ponto de vocês. Não se desesperem, mas recobrem o ânimo, cientes de que, mesmo perdida a nossa luta, nossos esforços não perderiam seu sentido e dignidade. Cada um de nós, disse-lhe eu, nesses momentos difíceis, e mais ainda, na hora derradeira que se aproxima para muitos de nós, se encontra sob o olhar desafiante de um amigo ou de uma mulher, de um vivente ou de um morto, ou sob o olhar de Deus. Ele espera que não o decepcionemos e que saibamos sofrer e morrer, não miseravelmente, mas com orgulho. É aquele cara, né, o famoso cabra-homem, o cara que chega no final da vida ou está diante de uma situação, o cara fala, eu vou lhe matar, o cara fala, me mate, mas eu vou morrer como homem. Ou seja, o cara entendeu o jogo. O cara, ele falou, vou morrer, mas eu vou morrer com dignidade. Eu vou morrer, mas eu vou morrer com honra. Eu não vou arregar, eu vou até o final. Eu vou até o final. E ele fala, eu mencionei acerca de um companheiro que assim que entrou no campo de concentração, ele fez um pacto com os céus, de que seu sofrimento e morte poupasse de uma morte atormentada a pessoa, por ele tão amada. Para esse homem, sofrimento e morte não eram sem sentido, e sim foram dotados dos mais profundos sentidos em sua função de sacrifício. Ele não queria nem sofrer, nem morrer sem sentido. Ninguém de nós queria. Dar a esta vida, aqui e agora, naquele barracão, naquela situação praticamente sem saída. Esse sentido último foi o propósito das minhas palavras. Aí imagine, ele fala que, enquanto estava se aproximando o final do discurso dele, o frio cortante, uma escuridão total, ele disse que voltou à luz, mano. Pô. Quando volta à luz, ele não deixa de perceber que, ao olhar para o rosto dos seus companheiros, ele vê cada um daqueles miseráveis homens se levantando, com dores, se rastejando, pele e osso cheio de enfermidades, e eles vindo em direção, mancando, com lágrimas nos olhos, para agradecer pelas palavras. Mano, você já parou para pensar que a palavra ela tem poder? Embora exista uma linha tênue e muitas pessoas que argumentem que tem algumas problemáticas nisso, mas existe um livro chamado Palavras Mágicas, e eu citei em vídeos anteriores, e que a comunicação ela é uma arma poderosa, e que ela tem o poder de penetrar dentro das pessoas e fazer um camarada que está prestes a sucumbir, a desejar viver novamente. Ele fala, eu quero confessar aqui, apenas raramente tive a força interior para abrir-me num contato tão intenso e íntimo com os meus companheiros de cruz como naquela noite. Certamente deixei de aproveitar muitas circunstâncias externas favoráveis a um contato desse. Ou seja, ele não era muito de abraçar.
ele não era muito de desfrutar dos momentos em que as pessoas vinham cumprimentar ou agradecer. Ele não dava tanta importância para isso. Só que daí ele precisou ser tirado tudo dele para ele enxergar que as palavras de alguém tocando o outro indivíduo e aquele outro indivíduo chegando até ele para agradecer e dizendo que as palavras deles foi de suma importância para que ele reavivasse a chama da vida dentro dele, ele entendeu que, de fato, a palavra tem poder. Algo que não tinha significado para ele até então, dentro daquela realidade a qual ele estava vivendo quando relatou para nós esse livro, ele viu que esse pequeno detalhe faz toda a diferença. Gratidão, empatia, misericórdia, amor. Então, confesso que a leitura desse livro foi uma leitura enriquecedora, que está transformando a minha forma de enxergar a vida e o mundo, e de também olhar para as pessoas em meio ao sofrimento. E principalmente, lendo esse livro, eu estou tendo uma espécie de uma imersão de até onde o ser humano pode chegar. Até onde o ser humano pode dizer, ninguém solta a mão de ninguém. Embora algumas pessoas ideologicamente usem essa frase, mas na hora do vamos ver, que esses presos se juntaram e falaram, nós não vamos denunciar o nosso companheiro, nós vamos passar fome com ele, mas nós vamos superar. Isso dá uma motivação absurda que você olha e você fala que, mesmo nos cenários mais miseráveis e decrépitos, a gente vê que a humanidade ela ainda manifesta frutos de bondade. Algumas pessoas conseguem também influenciar, mesmo sem nada, mesmo perdendo tudo. Essas pessoas ainda têm um chamado tão forte que elas conseguem influenciar as pessoas e dar exemplo de esperança, exemplos de bondade, e elas dão sentido para todo aquele sofrimento, mano. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Para mim foi uma satisfação, foi uma honra. Deixa o like, se inscreva no nosso canal e esteja sempre junto conosco. Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa comunidade aqui do YouTube. E para mim é uma honra receber as mensagens do Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto, Vaz.